Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 13, do verso 10, nós vamos ler um texto um pouco longo, tá? Do verso 10 ao verso 16. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 16. E aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que ela viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. E em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o príncipe da sinagoga, indignado de ver que Jesus estava curando no sábado, admoestou a multidão, dizendo: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Então o Senhor respondeu, dizendo: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher que é filha de Abraão, a qual Satanás escravizava há 18 anos? Eu quero fazer 3 observações para vocês aqui dentro desse texto, antes da gente começar nosso momento de oração. Talvez aqui a pior condenação que estava sobre essa mulher era o fato dela não poder nunca olhar para cima. Ela estava condenada a olhar sempre para baixo, né? Isso é terrível. Quando nós somos condenados a andar e a viver olhando só para as coisas terrenais. E ontem eu disse, quero repetir hoje, que a libertação tremenda de Deus na nossa vida foi quebrar o ciclo vicioso que nos mantinha preso, que era viver orbitando em torno do nosso próprio umbigo. A vida inteira nós seríamos como os outros, seríamos a repetição do mesmo e iríamos repetir a vida que nossos antepassados viveram. Correram atrás do vento e morreram achando que a vida era uma brincadeira muito sem graça, né? Deus entrou na nossa história, mudou tudo e agora colocou nossos olhos na eternidade. E isso, irmãos, para a gente é maravilhoso, porque nós sabemos que aqui começa um processo, mas não termina, né? Daqui para coisas maiores e mais grandes, das quais um ser humano pode imaginar. Então, para a gente é uma libertação tremenda. Essa mulher encurvada, talvez o fato dela só ter que olhar para baixo devia ser terrível, né? Isso é algo interessante para se notar. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é sobre a situação dessa mulher. As 3 lições que eu quero tirar daqui para um povo que está querendo viver o sobrenatural, que está se preparando para viver o sobrenatural, para os filhos da promessa, os sonhadores que tem aqui, eu quero dar 3 conselhos. O primeiro é, quando Jesus entra na sinagoga, ele olha para aquela mulher e ele vê que aquela mulher tinha uma doença, e essa doença, ela não era uma doença que tinha uma patologia orgânica. Jesus entende que, e quem está falando isso é Lucas, ele diz, porque ela tinha um espírito de enfermidade. O primeiro conselho é sensibilidade espiritual. Se eu quero vencer e viver a promessa, eu preciso de ter sensibilidade espiritual para entender se o que está acontecendo comigo é natural ou é espiritual. Não que Deus não possa mudar o processo natural. Pelo contrário, o milagre é a aceleração do processo natural. Para mim, o milagre é uma cura que um paralítico levaria aí 10, 20 anos para ter, Jesus faz ela em 1 minuto. Ele acelera o processo. A água do vinho, quanto tempo levaria para que elementos diferentes pudessem se tornar algo como uma uva? Jesus faz isso no estalo de dedo. Eu creio na cura de doenças naturais, né? Algumas pessoas até perguntam para mim assim: pastor, se um demônio colocou doença numa pessoa,
quando o demônio sai dessa pessoa, não era para a doença sair também? E aí a gente diz, olha, vai depender de quanto tempo esse demônio está no histórico geracional dessa família. Tem uma palavra de uns 17 minutos sobre isso. Um demônio coloca uma doença numa pessoa, mas se ele permanece por ali, por muitas gerações, ele acaba deformando o DNA daquela pessoa e aquela doença que no princípio era espiritual, ela passa a ser agora uma doença patológica. Então o demônio sai, mas a doença que agora faz parte do DNA dessa pessoa permanece, até que vem alguém e cure, ministre cura na vida daquela pessoa. Mas, mas o que nos compete aqui é entendermos que eu preciso ter essa sensibilidade espiritual para entender se o que está acontecendo comigo é algo comum que eu devo tratar de uma forma comum e natural ou é algo espiritual para que eu possa usar as armas espirituais. Quando eu entendo quem é o meu inimigo, eu vou usar as armas corretas. Isso é interessante. Por quê? Porque quando eu uso as armas corretas e sei quem é meu inimigo, vai demandar pouco esforço e muito resultado. Mas quando eu não sei quem é meu inimigo, eu acabo usando qualquer tipo de arma, muito esforço e quase nenhum resultado. Porque demônio não sai no diálogo, não adianta. Se meu casamento está em crise e por detrás dessa crise tem demônios atuando, não adianta eu estar tentando dialogar com minha esposa e colocar em ordem um relacionamento que está em crise, não por causa da má comunicação, mas por causa de demônios que estão atrás daquela situação. Se eu estou atravessando uma eterna crise financeira e eu sou um cara que planejo bem tudo, que organizo bem tudo, que trabalho bem, administro bem minhas finanças, mas as coisas não estão dando certo e eu começo a me culpar e muitas vezes por detrás tem demônios trabalhando para isso e eu estou aqui procurando causas naturais para algo que nasceu no mundo espiritual. Quem está me entendendo? Mas o inverso disso também é verdade. Porque o diabo se tornou uma válvula de escape para muita irresponsabilidade de pessoas. Né? O diabo se tornou um bode expiatório para pessoas que são insensatas por natureza. É o marido que chega para mim e diz, olha, pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa ministrar na vida da minha mulher, porque minha mulher não é o diabo que está nela, não, é ela que está no diabo mesmo, e eu quero que o senhor vá lá libertar aquele diabo, porque eu não estou aguentando mais aquela mulher. E às vezes a gente vai, como pastor, vai visitar aquele casal, quando a gente chega lá, a gente encontra um marido estúpido, que não trata a mulher com carinho, não trata a mulher com amor, acabou os jantares românticos, acabou as flores, acabou os presentes, acabou as palavras de amor, acabou tudo. E ele quer que aquela mulher continue sendo aquela mesma do passado. Não vai ter jeito, irmão. Não vai ter jeito. É engraçado quando a gente fala assim, ninguém diz fala, Deus, né? Quando a gente, né? Não, mas é verdade. O cara é bruto, o cara, irmãos, é mal educado com a mulher. É estúpido. E ele quer que a mulher... Ué, querido, o demônio na vida dela é você. E aí a gente vai ter que ministrar libertação na sua vida. Às vezes a mulher chega para a gente, não vamos bater só nos homens, né, irmãos? Senão eu perco a graça. Mas às vezes a mulher chega e diz, pastor, vai lá em casa, porque meu marido... Meu Deus, pastor, ali é uma legião. Aqui eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Quando a gente chega lá, a gente começa a analisar, a gente vê uma mulher que acabou. Quando foi para conquistar a vítima... Ia no salão, cabelinho tratado, perfumezinho bom, tudo em riba, bonito, cheiroso, comidinha gostosa, né? Eu te amo, fazer... Acabou. Ele casou com a princesa, né? Mas...
E outra, a comidinha gostosa, vá para o restaurante. Se tiver dinheiro, vá para o restaurante. Não se arruma mais, não se cuida mais, não trata o sujeito com carinho, é sempre vem quente que eu estou fervendo, entendeu? E aí você nota que ali não é demônio, é você precisa ajustar as coisas, né? Reformular o casamento. É a pessoa que chega e diz, pastor, tem um tranca-rua, tem um demônio que está lutando contra a minha vida financeira, mas o sujeito ele é um mau administrador, ele não administra bem, ele ganha 1.000 euros, ele gasta todo mês 2.000 euros. Aí ele fica devendo, todo mês fica devendo cartão, fica devendo uma porção de coisa, e pede oração para a gente e diz, ora porque fizeram macumba para mim. Não é macumba, irmão, é você que administra mal mesmo, você é um mau administrador. E isso aí é até mais difícil de tratar do que expulsar demônio. Então, o inverso disso é verdadeiro. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para quando nós tratamos com normalidade coisas que são espirituais. Pessoas que tudo é normal para ela. Não, a gente está passando por essa crise, mas todo mundo está, então é normal. Não, essa doença está, mas todo mundo tem essa doença, é normal. E muitas vezes, por detrás dessa normalidade, existem demônios atuando na vida daquela pessoa. Então Jesus chega e bate o olho e ele entende que aquilo é espiritual. A necessidade de se definir isso é muito grande. Mais uma vez, porque se eu sei contra quem estou lutando, eu vou usar as armas corretas. E guarda bem isso, pouco esforço e muito resultado, isso vai ser bom para mim. Mas se eu não sei, eu estou até meio que parafraseando a arte da guerra de Sun Tzu, que ele fala que definir o inimigo, definir contra quem você está lutando, né, eu estou sendo até um pouco filosófico com vocês, né? Mas eu preciso entender contra quem eu estou lutando, preciso definir isso, para poder ter êxito na minha batalha, ter êxito naquilo que o Senhor tem me chamado para viver. Amém? Eu tenho uma situação interessante, eu estava pregando em Minas Gerais. Tem mineiro na área. Tem mineiro na área. Irmãos, e quando terminou o culto, um jovem veio com a vovozinha dele, que ela estava com um tumor no braço, ia passar pela cirurgia 2 dias depois daquela reunião, e ele veio pedir, ela veio com o braço imobilizado, e ele veio pedir oração, e ele disse, pastor, o senhor poderia orar pela minha avó? Ela vai daqui 2 dias fazer uma cirurgia, ore aí para Deus abençoar, para dar tudo certo e tal. E pela igreja lá ser muito grande, e eu já estava bastante cansado, eu fui orado para Deus abençoar, de fato, aquela cirurgia. E quando eu pus a mão na cabeça daquela senhora, para abençoar a cirurgia, ela ficou endemoniada. Uma senhorinha de idade, ficou endemoniada, a ponto do braço que não se movia, começou a se mover com ferocidade, tentando me agredir, e o demônio que estava nela, olhou para mim e disse o seguinte, eu estou colocando essa doença nela. Os médicos vão tirar daqui e eu vou colocar em outro lugar. É interessante você notar isso, porque demônio não aparece em exame de sangue, não aparece em radiografia. Então, há uma necessidade de ter sensibilidade, que não é privilégio de alguns. Não é exclusividade de alguns, irmãos, é um privilégio dos santos. É seu esse privilégio de ter sensibilidade para entender, peraí, que história é essa de anormal? Seu tataravô morreu com problema de coração. Seu avô bisavô morreu com problema de coração. Ah, pastor, é genético. Será que é genético? Será que não tem uma regência maligna sobre o histórico da sua família? Há quantas gerações você sabe que mulheres vêm se divorciando, vivendo vida infeliz, de depressão, de tristeza? Espera aí, que história é essa de que é normal suicídio na sua família? Não.
Está cheirando enxofre. Você tem que se ligar e falar, peraí, não tem alguma coisa errada aí. Não é normal isso aí, não é normal isso aí. Porque definindo isso, você vai saber contra quem está lutando. E aí você vai usar as armas corretas. Eu vou pegar o meu histórico, o histórico da minha família. Irmãos, o divórcio na minha casa era algo normal. Das 5 irmãs que se casaram, só uma continuou com o casamento certo. Todas as outras, desilusão. Dos meus irmãos, dos 2, só uma teve o casamento certo, o outro, desilusão, separação, filhos. A minha mãe teve 2 casamentos, meu pai teve 2 casamentos. Isso é normal. Normal nada. Normal sou eu, que já tenho 30 anos de casado. Entendeu? Então está na hora da gente abrir o olho para isso. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te dar sensibilidade para você entender se o que está acontecendo contigo é espiritual ou é natural. Amém? Segundo feedback que eu quero dar para vocês nesse texto. Se você quer viver o sobrenatural, deixa Deus ser Deus. O que acontece aqui? Jesus está libertando a mulher de 18 anos de doença, de opressão do diabo. A mulher está liberta, o príncipe da sinagoga, provavelmente um rabino, se levanta e diz, hoje não. Vocês podem vir no outro dia, vem amanhã para ser curado, mas hoje não é dia de acontecer isso. Espera aí. 18 anos doente, vou ter que esperar mais um dia, carregando capeta nos meus ombros? De jeito nenhum. Pastor, eu quero ver o sobrenatural. Sim, então você vai ter que deixar Deus ser Deus. Porque não adianta você dizer, eu quero ver o sobrenatural, mas eu acho que Deus não age assim. Olha, pastor, eu acho que Deus não faz isso. Olha, eu acho que Deus não faz isso. Espera aí. Quem vai definir o dia que faz e a forma que faz é Ele, não sou eu. Eu acho que isso não é de Deus. Irmão, tome cuidado com isso. Porque Deus não se repete. Ele nunca se repetiu. Todas as manhãs Ele faz todas as coisas novas. Então, quando você olha para o ministério de Cristo, você vê a dependência na imprevisibilidade, como é maravilhosa. Uma pessoa, ele vai curar, ele diz, você não toca na pessoa, simplesmente diz, vai, tua fé te salvou, ela é curada. Outro vem, é cego, ele pega a terra, mistura com saliva, passa no olho da pessoa, diz, vai e lava teu olho. Vem um mudo, e ele toca na língua dele, toca na língua do mudo e diz efatá, e de repente a pessoa é curada. Ele vai fazendo coisas diferentes e os discípulos querem uma fórmula. Vê um doente e diz, quem pecou? Ele ou o pai dele? Jesus diz, nem ele nem o pai. Então, às vezes, como cristão, e dependendo da minha herança religiosa, eu quero ensinar a Deus como Ele tem que fazer as coisas. E se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso estar totalmente aberto para a forma como Deus vai fazer. E entender que é Deus que está fazendo. O que fez com que o povo hebreu rejeitasse o Messias foi as fórmulas. Foi as fórmulas. Eles já tinham a porta de Jerusalém por onde o Messias vai entrar. Aqui, a porta das palmeiras é por onde ele vai entrar. Ele vai entrar num lindo cavalo branco e vai trazer atrás dele um exército poderoso que vai livrar a gente do Império Romano. Era o conceito de um Deus errado, de um inimigo errado, entendeu? E nós vamos cantar essa canção. De repente entra quem? Entra Jesus montado num jumento,
e um bando de pobre, de gente curado, vai Lázaro ressuscitado, Maria Madalena, que só Deus sabe como é que era a vida dessa mulher, e vai essa multidão de gente, e ele entra pela porta deles, e cantando a canção que eles haviam preparado para o Messias. Alguém desmanda que esse povo se cale, essa canção não é para ele. E rejeitaram Jesus, porque não o reconheceram. Então é interessante, quando você nota esses detalhes na Bíblia, com a forma de Josué fazer guerra contra Jericó. Irmãos, que loucura foi aquela? E o rei Ezequiel orando. O rei, eu não sei se é Josafá, não me lembro bem, orando porque Senaqueribe havia sitiado a cidade. E o profeta vem e diz, olha, espera aí, essa batalha não é de vocês, não é minha, foi a mim que esse cara afrontou com aquela carta horrível. Então amanhã vocês saem para a batalha que eu vou lutar por vocês. Nenhuma flecha vai ser arremessada, vocês não vão ter que lutar, eu vou lutar por vocês. No outro dia, as portas da cidade se abrem para a batalha. Quem sai na frente para a batalha? Os músicos. Que guerra louca é essa que Senaqueribe pensou? Ele mandou as primeiras vítimas, os levitas foram cantando e celebrando ao Senhor. Então não tem como eu querer viver o sobrenatural, querendo ditar para Deus o que Ele tem que fazer. Não, porque a minha teologia, que sua teologia? É porque Deus vai entrar por aquela porta, aí Ele entra por aqui. Aí eu falo, a partir de hoje, Deus só entra por ali. Aí Ele entra por ali. Não dá, deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, esteja simplesmente aberto, não deixa a cultura, não deixa a religiosidade, não deixa nada, insistir que você coloque Deus numa gaiola. Deus não se entende, se vive, Ele não cabe aqui dentro. Amém? Ele não cabe aqui dentro, não dá. E o terceiro feedback e o último que eu quero dar para vocês. Jesus fala algo interessante aqui. Quando ele responde o príncipe da sinagoga, ele olha para a mulher e ele fala algo meio que antagônico. Ele diz assim, e não se convinha livrar desta prisão, olha só o que ele está dizendo, esta mulher que é filha de Abraão. Esta mulher que é filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, primeiro ele está definindo a identidade dela, ela é filha de Abraão. E agora ele está falando sobre o estado dela, ela é escrava de Satanás. Ele está dizendo que o estado dessa mulher não interfere na identidade dessa mulher. Vocês estão entendendo? Por que eu estou querendo trazer isso à tona para você? Porque muitas vezes o diabo quer ferir a sua filiação, ferir a sua identidade, usando o seu estado. O diabo está querendo ferir algo que é extremamente necessário para que a gente seja vitorioso. Porque o Espírito Santo testifica junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o fato de eu ser filho que eu posso entrar com ousadia na presença de Deus e orar. É o fato de eu me sentir filho, que eu entendo que eu tenho autoridade. Ser filho é tudo. A minha filiação é tudo. Então o diabo às vezes quer questionar a minha filiação usando situações que eu estou passando, dificuldades que eu estou passando. Não deixa Satanás questionar quem você é por causa de um momento que você está passando. Jesus não está dizendo que ela está certinha, não. Jesus está dizendo, ela está endemoniada.